Detalhe. isso, cara? É, Baby Shark. isso? Baby Que Shark. Minha filha colou em mim. Um dos meus ídolos. Ô, mestre, isso aí é... Louco! Ô, mestre, O cara me mestre, envergou. Não dá, pô. isso aí não é pra proteger a aplicação, não? Caralho, o cara usar um Baby Shark pra proteger é foda. Pra ninguém desconfiar, né? É, nada, eu aplico no glúteo. Bora. Uma. Vamos. Bora. Ótimo. Ai, melão, nossa. Ela não consegue levantar já. Calma aí. Essa foi a primeira. Você tá contigo, já vou te avisar. Você vai fazer mais 5 ainda aqui. Não, que isso? Vai. Não é, não subiu mesmo. Fala isso pra sua namorada. Ela já tá acostumada. Vai, 5, vai.